Fala pessoal, eu sou o Diego do canal Mangás e Mais. Eu sei que o mês ainda não finalizou, mas a leitura de mangás por aqui sim. Então é hora de compartilhar com vocês as minhas leituras do mês de janeiro de 2025. Foram ótimas experiências, uma decepção e também uma obra que é no mínimo bizarra, que eu recomendo para pouquíssimas pessoas. Mas acima de tudo foram leituras que garantiram horas de entretenimento. Então eu espero que vocês gostem do vídeo e se ainda não conhecem essas obras, se inspirem para conhecer elas também. Em janeiro eu li um total de 14 volumes de mangás de 9 obras diferentes e aqui nós temos mangás que vão desde uma pegada histórica e militar até os clássicos shonens de porradaria. Algumas obras já são clássicas aqui no Brasil, enquanto outras estão sendo publicadas pela primeira vez, inclusive um lançamento. Então fique comigo que eu vou contar para vocês o que cada um deles tem de interessante. Muito bem, pessoal. Começando nossa lista, nós temos aqui na última colocação, ou nono colocado, Cut Honey, do mestre Go Nagai. Esta é uma obra icônica, criada por um dos maiores mangakas da história, o Go Nagai, e foi lançado originalmente lá na década de 70. Ou seja, este material aqui tem mais de 50 anos. Trata-se de um marco da história do gênero de super-heróis. É uma das primeiras séries a apresentar uma protagonista feminina em um papel heróico central. A história acompanha então a Honey Kisaragi, que é uma androide criada pelo Dr. Kisaragi, e a Honey ela descobre ser capaz de se transformar na Cut Honey, que é uma guerreira poderosíssima e também bastante carismática, usando um dispositivo chamado dispositivo de transformação de elementos. Ela assume diversas formas e habilidades para lutar contra a organização antagonista aqui, que é a Garra da Pantera, Panther Claw, que é responsável pela morte então do seu criador e que quer se apoderar desse dispositivo para enriquecer, transformando qualquer matéria em diamantes. Eu fiz uma resenha sobre essa obra aqui no canal, não recomendo ela, tá? É uma obra bem explícita e provocadora. Eu fiquei chocado com algumas coisas que eu vi aqui, então imagina o pessoal há mais de 50 anos. É um mangá bizarro. Na oitava posição nós temos o Bigodinho, não posso falar o nome pessoal porque a plataforma não gosta. Bom, esta obra aqui do mangaka Shigeru Mizuki foi publicada no Brasil pela editora Devir, faz parte do selo Tsuru, e a obra é uma biografia em mangás que retrata a vida do Adolfo, abordando a sua ascensão e queda no contexto histórico da Alemanha sob o domínio do Partido Nacional Socialista. Este material foi publicado lá no início da década de 70 e reflete, de certa forma, a habilidade aqui do Shigeru Mizuki em combinar uma narrativa histórica com uma abordagem mais humanística. Isso é uma característica das obras deles, como por exemplo nós vimos em Marcha para a Morte, que também foi publicado aqui no Brasil pela Devir. A arte é um ponto de controvérsia. Eu mesmo não gosto dessa mistura de realismo detalhado nos cenários e as caricaturas. Meu Deus, gente, terceira tentativa para falar isso. Que são expressas nos personagens. O tema é muito sério, eu acredito que essa caricaturização não casa bem com a história, mas é apenas a minha visão. Também disse isso lá em Marcha para a Morte. E o sucesso do mangaka está aí para mostrar que eu entendo bolhufas sobre o que a galera curte nesse quesito. A proposta aqui do Mizuki é apresentar um retrato complexo do Bigodinho, e não apenas ele explora os eventos políticos e sociais que levaram à ascensão do regime do Bigodinho, mas também ele analisa as falhas e contradições do ditador. Mas isso tudo é abordado muito superficialmente, não por falha do mangaka, mas também porque são tantos anos e tantos eventos que é impossível você abordar tudo dentro de um mangá. E essa foi a intenção do autor, mesmo que esse todo que ele tentou abordar fosse mais voltado para o aspecto
político da coisa. A obra também busca ser imparcial, o que gera algumas críticas, pois ela tem uma visão um pouco diferente em relação à nossa visão dessa questão. Por fim, não é uma obra ruim, mas ela não traz nenhuma novidade, pelo menos no meu caso ela não trouxe, né? Então quem já estudou um pouquinho sobre o assunto vai ficar esperando um pouquinho mais, por isso é que este material foi de certa forma uma decepção. Na sétima colocação eu tenho aqui para mostrar para vocês Watch Dogs Tokyo, é o primeiro volume, esse material publicado aqui no Brasil pela Mitos Editora, é inspirado no universo, né, da franquia de jogos Watch Dogs da Ubisoft. O mangá foi publicado em 2022 e ele expande de certa forma a mitologia da série, né, ao introduzir aí uma narrativa que é ambientada em Tóquio, no Japão, explorando temas como a violência estatal, a vigilância digital, o hackativismo e a cibersegurança. A história segue dois personagens, um ex-policial e uma mulher misteriosa que utiliza as habilidades dela de hacking para enfrentar aí uma conspiração e autoridades corruptas na Grande Tóquio, né, uma metrópole altamente conectada e tecnologicamente avançada. A obra também mantém o espírito, de certa forma, da franquia original, né? Ela tem um foco na tecnologia como uma ferramenta de subversão, principalmente, e ela insere aqui elementos únicos da cultura japonesa, como, por exemplo, a Yakuza. Aqui no canal nós também temos um vídeo de apresentação desta obra. Eu gostei e fico na expectativa de que a Mitos lance os outros 2 volumes que completam essa coleção. Eu sei que eu estou correndo aqui com o vídeo, mas é porque tem muita coisa para falar, para comentar. Então eu busquei resumir esse vídeo da melhor forma possível, né? Trazendo as principais informações, e deu uma trabalheira danada. Então, se você está assistindo, está gostando até aqui, por favor, deixe o seu like, isso ajuda muito o canal. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva, comente o que você achou, isso também dá bastante engajamento. E se você quiser ajudar o canal de alguma forma, tem as informações principais na descrição deste vídeo. Agora, continuando, na sexta colocação, são 2 volumes. Esta obra aqui é de um autor que eu gosto muito, um mangaka que eu gosto demais, e estou fazendo a coleção dele, que foi publicada aqui no Brasil pela editora Pipoca Nankin. E eu estou falando de Tomie, aqui os volumes 1 e o volume 2. É um mangá de horror psicológico, né, com elementos de sobrenatural, criado pelo Junji Ito. A obra aqui é composta por histórias episódicas, como é normalmente, né, o Junji Ito, e apesar de ser perceptível uma cronologia, principalmente no volume 1, essas histórias giram em torno da Tomie, que é uma mulher de beleza hipnotizante, e ela é capaz de atrair e manipular todos ao seu redor. O problema é que essa beleza faz com que os homens tenham aí um instinto assassino super estimulado, que faz com que essa garota seja passada para outro mundo, digamos assim. Porém, toda vez ela consegue retornar à vida, muitas vezes de uma forma bastante grotesca, gerando caos e destruição. A simples presença da Tomie, ela provoca obsessão, inveja, violência, e leva aquelas pessoas que a encontram por acaso a cometer atos extremos. Isso vale para todas as idades, tá? Desde crianças até os mais idosos. Eu gostei muito de ler isso aqui, e certamente se eu fosse um personagem, a Tomie encontraria o seu destino mais uma vez. A arte do Junji Ito me agrada demais, como em todas as obras que eu tive o prazer de ler até agora. Este aqui não é o meu gênero favorito, mas ainda assim o mangaka consegue me cativar. Fica aqui a recomendação se você ainda não leu Tomie, da editora Pipoca Nankin. Agora sim, a quinta posição, nós temos aqui Cavaleiros do Zodíaco Episódio G. Para quem não sabe, este aqui é um spin-off da série clássica, né, de Saint Seiya, Cavaleiros do Zodíaco. É uma obra criada pelo Masami Kurumada. Aqui ela é escrita e ilustrada pela Megumu Okada, e a obra foi originalmente publicada lá no início do século, né,
lá no comecinho dos anos 2000. E ela traz uma nova perspectiva, de certa forma, sobre o universo dos Cavaleiros do Zodíaco, né? A trama se passa antes dos eventos da série original, ou seja, antes da Guerra Galáctica, antes das 12 Casas, e aqui é centrada nos Cavaleiros de Ouro, particularmente mais no Aioria de Leão, que é aqui um cavaleiro bastante jovem, né? E ele enfrenta desafios para provar a lealdade dele em relação a Athena, porque todo mundo sabe, né? O irmão dele, o Aiorus, foi acusado injustamente de traição. Durante a jornada, o Aioria e os demais Cavaleiros de Ouro acabam enfrentando inimigos poderosos, né? Incluindo os Titãs, liderados pelo Titã Cronos, que são antigos, de certa forma, deuses, né? Seres poderosíssimos da mitologia grega. Eu ainda não me acostumei com os traços desse mangá. Os personagens são bem diferentes do que em relação à série original, e alguns até dizem que os traços são mais característicos de obras shoujos. O ponto principal deste terceiro volume aqui, vocês vão ver na capa, é a aparição do Mudiares, que faz uma excelente batalha contra um dos titãs. Inclusive, também tem aqui uma participação menorzinha do Aldebaran de Touro. Eu gostaria de recomendar muito esta obra, mas a periodicidade da New Pop, infelizmente, faz com que os volumes saiam de uma forma muito espaçada. Tanto que, quando eu fui ler este volume 3, eu precisei pegar o volume 2 novamente para ver o finalzinho daquele volume, para poder me situar melhor na história. Na quarta posição, nós temos um lançamento aqui no Brasil, pela primeira vez sendo publicado, o Initial D. Isso faz com que com que o Respeita dos mangás subisse pelas paredes, né? Ele é um fã declarado de corridas de automóveis. E este aqui, então, é um mangá que foi publicado originalmente de 1995, se não estou enganado, até 2013, e é um marco, né, no gênero de mangás de corrida. Essa obra aqui é conhecida por popularizar, então, esse estilo, né, de corridas de ruas lá no Japão. A história segue o Takumi Fujiwara, um jovem aparentemente comum, né? Comum não, ele tem uma característica, na verdade, que o diferencia do jovem comum apresentado nesse mangá. Ele não se interessa muito por corridas. Acontece que ele trabalha como um entregador de tofu, né, para o pai dele, na sua cidade natal, e o que poucas pessoas sabem é que durante a madrugada, enquanto ele faz essas entregas, ele acaba desenvolvendo a habilidade de piloto. Mas isso é explicado aqui dentro da obra, tá? Então ele ganha essa capacidade de realizar manobras impressionantes na estrada, e por acaso ele acaba sendo colocado em uma disputa entre equipes de corrida, né, de rua, são corridas ilegais na verdade, e aí ele acaba descobrindo que tem um talento natural para o drift. Ele usa um Toyota 86 Trueno para enfrentar esses rivais na disputa. É um carro que ficou conhecidíssimo por causa do mangá e da animação, é claro, e esta obra também tem um vídeo específico aqui no canal. Portanto, se você quiser saber mais, o link estará aqui na descrição deste vídeo. Eu acho que eu vou conseguir terminar esse vídeo aqui, depois de editado, com menos de 20 minutos. Este é o meu objetivo. Na terceira posição, e muito provavelmente essa obra está aqui por causa do saudosismo, Cavaleiros do Zodíaco, volume 1, a Final Edition, né, criado pelo mestre Masami Kurumada. Esse aqui é um mangá clássico, né, uma obra que é um marco na cultura pop, não só japonesa, mas também aqui no Brasil. Ela combina mitologia, ação, temas de amizade, lealdade e principalmente superação. Como eu disse, essa aqui é a Final Edition. E a história, então, para quem não sabe, né, eu duvido alguém não conhecer, 5 jovens guerreiros que são cavaleiros da deusa Atena, que utilizam armaduras baseadas em constelações e canalizam, né, o poder deles por meio do cosmos para proteger a deusa Atena e, claro, também a humanidade. Eu adoro Cavaleiros do Zodíaco. Eu também gravei um vídeo específico sobre o capítulo 0 que tem neste Final Edition e que é o diferencial da obra, tá? Então, se você quiser, o link também estará na descrição desse vídeo. Outro ponto interessante é que
comparando com aquela edição antiga da Conrad, a arte foi também retrabalhada, que os traços estão mais finos, mais agradáveis de se olhar. Na segunda posição, daquilo que eu mais gostei de ler, estão aqui, melhor dizendo, os volumes 8 e 9 de Inuyasha. Também existe bastante saudosismo da minha parte ao falar deste mangá, criado pela excelentíssima mangaka Rumiko Takahashi, publicado lá no finalzinho dos anos 90, né, até o finalzinho dos anos 2000. A obra é uma mistura de aventura, fantasia e também tem romance, ambientada no Japão feudal e com alguns elementos, né, alguns não, muitos elementos sobrenaturais. A história segue a Kagome, que é uma jovem do Japão contemporâneo que é transportada por acaso para o passado após cair em um poço mágico que tem no quintal da casa dela. Lá ela acaba conhecendo, né, o Inuyasha, que é um híbrido de humano e yokai, que seria um demônio na cultura japonesa, e ela descobre que existe nesse mundo aí uma joia poderosíssima chamada de Joia de Quatro Almas, e como essa joia foi quebrada antes mesmo da Kagome aparecer ali, ela acaba, junto com o Inuyasha, embarcando aí uma jornada para recuperar os fragmentos dessa joia antes que elas caiam nas mãos de yokais malignos. Ao longo da jornada, eles encontram aliados como os principais, né, o Miroku, a Sango e o Shippo. E nestes volumes aqui, o volume 8 e o volume 9, continua a luta contra o Narako, que é o principal vilão da história. Outro ponto interessante é que o Sesshomaru descobre que ele também pode ter um coração, né? A parte da Rin, que é a garotinha, me emocionou bastante mais uma vez. E também nós temos aqui a entrada do Koga como um rival do Inuyasha em relação ao amor da Kagome. Para quem não sabe, o Koga, né, é este personagem aqui que aparece na capa do volume 8. E para finalizarmos o vídeo, eu tenho aqui 4 volumes de uma mesma obra que eu li. Eu só não li o último volume porque ele ainda não foi publicado. Temos aqui o volume 3 de Neon Genesis Evangelion, ou Evangelion, como você quiser pronunciar. Temos também o volume 4, eu vou deixar um pouquinho mais de tempo aqui a capa, porque o pessoal me cobra que eu passo muito rápido, e provavelmente eu passei muito rápido as capas anteriores também. Peço perdão mais uma vez pelo vacilo. O volume 5, é um material bonito, é bem bonito aqui da JBC, assim como o Inuyasha também é da JBC. E o voluminho 6. Agora resta ler apenas o último volume, o volume 7, que ainda não foi publicado, mas já foi anunciado. Pois bem, do que se trata Neon Genesis Evangelion? Ele é um mangá baseado na animação, né, que tem o mesmo nome, e oferece uma versão com detalhes aqui um pouco diferentes em relação à história original. Essa história aqui combina os mechas, bastante psicologia, né, e drama existencial. Uma história bem carregada. A trama acompanha o Shinji Ikari, que é um adolescente recrutado pela uma organização chamada NERV para pilotar um dos EVAs, que é um biomecha criado para lutar contra os seres misteriosos, que são os anjos, né, seres gigantescos e que ameaçam a humanidade. Ao lado de outros pilotos, como a Rei e a Asuka, o Shinji enfrenta algumas batalhas aqui devastadoras e ele é bastante confrontado, né? Ele precisa confrontar, a insegurança que ele tem e a busca pela aceitação, principalmente do pai dele, que é aí o cabeça da NERV. A obra complementa e enriquece bastante o universo de Evangelion. É um marco, essa obra aqui é um marco da ficção científica e também da animação japonesa. Gente, eu assisti isso aqui na minha adolescência e eu era apaixonado, tá? Eu era apaixonado por Evangelion. É uma obra que me abriu os olhos para muita coisa. O ponto forte aqui desta obra, na minha opinião, é a profundidade emocional que ela consegue alcançar. E isso é algo que poucas vezes eu consegui encontrar, mesmo em livros, tá? Que são obras mais profundas, por assim dizer. Enfim, eu recomendo Evangelion para todo mundo, tá? Eu penso que todo leitor de mangá deveria ler
ou pelo menos conhecer um pouquinho dessa obra, né, para saber do que se trata. E sim, pode ser que esta obra esteja aqui na primeira posição por uma questão de saudosismo, mas ela também é uma obra excelente e o ranking em relação às leituras que eu mais gostei durante o mês de janeiro, e aquilo que mais me divertiu com certeza, ou que mais atraiu a minha atenção, foi Neon Genesis Evangelion. Bom pessoal, o vídeo já está bastante extenso, eu agradeço a você que permaneceu até o final me acompanhando, meu muitíssimo obrigado, eu sou o Diego do canal Mangás e Mais, até mais. E o meu muito obrigado a todos os membros apoiadores deste canal. Of all the boys I've known and I've